Boa tarde, conselheiros, tudo bem? Boa tarde, doutor Afonso. Tudo bem, senhor? Boa, tudo certo. Boa tarde, doutor Iara. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, doutor Afonso. Faz tempo que eu não vejo vocês. Pois é, que bom vê-lo. O prazer é sempre meu. Conselheiro Afonso, apenas expondo a Vossa Senhoria, o conselheiro Campucci encontra-se de férias e designou, então, a mim e presidisse essas sessões durante o mês de março e algumas funções administrativas, razão pela qual hoje eu estou fazendo, às vezes, do conselheiro nobre, presidente Campucci. Estava apenas levando ao seu conhecimento. Excelente, excelente. Todos os conselheiros têm condições para esse tipo. Fico super feliz que seja você nessas ocasiões. Obrigado, conselheiro. Assuntos gerais, algum conselheiro tem alguma consideração? Algum comentário? Assuntos gerais, podemos discutir? Eu queria trocar uma ideia, se for possível. Eu posso falar? Pois não, claro, conselheiro. Então, eu queria trocar uma ideia com os senhores pelo seguinte. Eu tenho visto esses relatórios que vêm dos estabelecimentos penais, talvez até o Dr. Thorsten possa me ajudar. A maioria deles não tem vistoria de bombeiro, não tem alvará. E eu estava pensando o seguinte, se a gente poderia pedir para que o que fica melhor? A gente oficiar para o Corpo de Bombeiros pedindo isso, que fosse feita uma vistoria, se tem alvará, por que não tem? Ou a gente pediria à direção do estabelecimento que tomasse uma providência, porque eu estava vendo, estava vendo agora o relatório da cadeia pública de Francisco Beltrão. Eu não conheço, não sei se os senhores conhecem lá o lugar. O senhor conhece, Thorsten? Oi, doutora, sim. E é muito pertinente, na verdade, essa sua provocação, porque até vou citar uma situação aqui da Penitenciária Estadual do Piraquara, né, de posse até do relatório que foi emitido e foi lido, inclusive, nos reuniões do Conselho, acho que na penúltima reunião do Conselho. A Unidade Penitenciária Estadual do Piraquara ela foi inaugurada em 2002. O qual nós estamos na gestão aqui, a qual estamos na gestão. E de 2002 até 2023, nós não tínhamos alvará do funcionamento dos bombeiros. Nós recentemente tiramos agora o alvará de funcionamento dos bombeiros. Existe um setor no departamento que auxilia nesses casos, doutora Iara. E eu acho válido fazer o apontamento, sim, para que o gestor da unidade mesmo, ele diligencie, né, na busca de alvará do bombeiro ou qualquer outro documento que lhe é necessário para o funcionamento do estabelecimento, né? O próprio decreto, quando existe a necessidade da edição de um decreto, as penitenciárias todas elas têm um decreto que acaba designando o funcionamento dela, informando, né, a data de início de funcionamento e a que preso que é destinado. Então, tudo isso é muito importante. E eu conheço lá o setor de carceragem, né, de Beltrão. E eu acredito que a maior parte dessas carceragens elas mereçam, né, estar passando por esse processo de regularização, sim. Né? Eu gosto de salientar o histórico, né, de 2012 e até por uma ação mais recente, né, dos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, a transferência das carceragens para a administração do departamento, né? Então passou da Polícia Civil para o departamento. Isso foi uma gestão conjunta com o Dr. Rockenbach. O Dr. Miguel deve ter acompanhado bastante esse processo de transferência. O Dr. Rockenbach sempre foi muito atencioso, a Polícia Civil,
inclusive disponibilizando ferramentas, né, computadores, né, eu digo ferramentas, eu digo computadores, viaturas, infraestrutura, para que eu pudesse, a transferência das carceragens pudessem ser operacionalizadas para a transferência da gestão do departamento hoje, né, da Polícia Penal. Eu tenho dificuldade de me acostumar com o nome, né? São 17 anos falando agente penitenciário, sistema penitenciário. Mas, enfim, transferência para gestões penitenciárias. E eu acho muito válido, sim, fazer as provocações, doutor Iara. Muito válido. Porque o gestor, por vezes, ele é designado, mas ele não sabe, talvez, a complexidade que é a administração pública, né? E ele sai dali de uma esfera da Polícia Civil e, então, nesses prédios que, né, prescindem uma adequação, o alvará de funcionamento dos bombeiros é um dos documentos assim, importantes a serem buscados aí pela administração penitenciária, uma vez que ele passa a ser de total responsabilidade, né? O setor de carceragem deixa de ser ali um vínculo, né, um link, né, linkado ali à administração da Polícia Civil, né, a delegacia da Polícia Civil, e passa a existir como um setor, né, um prédio, uma administração do sistema penitenciário. Eu vejo com bons olhos essa proposta, doutor, aí, de aprofundar um pouco mais essa questão, esse cuidado com a administração penitenciária. Conselheiro, eu compartilho com a tua resposta e com a sua preocupação, só que eu acho que nesse momento nós temos que ser um pouquinho mais radicais. Por quê? Nós estamos sempre procurando fazer o melhor e ninguém valoriza os nossos esforços. A doutora Iara, ela está mencionando sobre licenças, alfarás. O dia que ocorrer alguma situação emergencial ou gritante numa dessas unidades, o diretor vai ser punido, o diretor vai ser responsabilizado, como que ele era diretor e ele não tinha essas licenças. Então, eu creio que nesse momento, a doutora Iara trouxe uma questão administrativa, que é necessário regularizar as unidades. Agora, e se fosse um ponto comercial? Esse ponto seria interditado? Ou o meu raciocínio está errado? Não, perfeita observação, doutor Afonso. Por isso que eu até citei o exemplo da PEP. Conselheiro, a minha preocupação não é relacionada ao Afonso. Porque entenda, o Afonso pode ser o melhor conselheiro do mundo. O dia que o Afonso errar, ninguém vai ter um pouquinho de plausibilidade com a atitude do Afonso. A minha preocupação são com os conselheiros que são diretores de unidades que pode vir responsabilidade para eles. Se o Estado está mantendo vidas, eu não estou mencionando, julgando as vidas que estão lá dentro, de forma irregular, em unidades irregulares, em condições de cumprir a sua função, talvez essas unidades teriam que ser ou interditadas ou serem regularizadas com a máxima de urgência. Nesse raciocínio, eu sugiro para a doutora Iara deixar claro que não tem essas licenças, sugerir que o Ministério Público adote alguma medida mediante uma obrigação de fazer ou solicite a interdição da unidade, como forma de proteger o funcionário que está lá, o agente penitenciário da polícia penitenciária que está lá, e até mesmo para preservar a vida de alguns detentos que podem ser objeto de algum fortuito. Porque na hora que ocorrer uma tragédia, a mídia vai punir o servidor público, a mídia vai punir os membros do conselho, falando que nós não cumprimos com nossas obrigações.
E eu tenho visto, e não é um caso, assim, é meio que geral. Não sei se eu peguei o da Casa de Custódia de Piraquara também, e essa casa foi construída, não sei se é essa que o Sr. Thorsten está falando, mas ela foi construída em 2002. O alvará de construção em dezembro de 2022. E vistoria também nesse mesmo mês. Então, são várias que eu já pude ver que realmente não tem. A direção não sabe se tem alvará, se não sabe, não sabe dizer, não encontrou nada, não tem vistoria, também não sabe dizer se houve. Então, como assim? Normalmente eles respondem que, por exemplo, parte elétrica da cadeia é razoável, está razoável, quer dizer, esse razoável, difícil, né? Você. O razoável perto de outras unidades. E o razoável a gente não sabe o que quer dizer esse razoável, muito subjetivo, né? Então, eu penso que talvez a gente pudesse, nesses nossos pareceres, provocar. Sim, se não for tomar uma providência, até com um prazo, se for o caso, ela responder, eu pedir para oficiar para o bombeiro. Para, de repente, a gente manda para o Ministério Público, enfim. Qual que seria o melhor entendimento, na opinião da senhora? Pois é. Eu acho que você mandar direto é um negócio assim meio... Pelo menos dá uma oportunidade da direção fazer alguma coisa. Não sei o que os senhores acham. Ou, de repente, vamos criar algumas hipóteses aqui, algumas sugestões. Poderia ser a título de recomendação à direção, tendo em vista que alguns pareceres constam de vistorias com datas muito pretéritas, ou não constam vistorias. Ou também, ao invés de recomendação para que seja sanado tais irregularidades, solicitar providências imediatas quanto à atualização e regularização referente a essas questões nas unidades que, porventura, e não são poucas, pelo que nós temos visto, não estejam adequadas e regularizadas com relação a vistorias e alvarás. Eu concordo com a ideia de todos, só não podemos esquecer de uma coisa. O nosso sistema penitenciário, ele é defasado, fraco, com unidades insalubres, que não oferecem um mínimo de condições, nem para se cumprir a pena e nem para ressocializar. Verdade. E tem receio de responsabilidades aos agentes públicos e diretores. Só isso. Então, seria o caso de oficiar para a direção ou direto para o Corpo de Bombeiros do local? Eu acho que seria Corpo de Bombeiros, direção e Ministério Público. Da mesma forma. Acho que o exercício de uma direção não passa apenas por uma nomeação, passa pela aptidão em exercer o cargo. A nomeação é praticamente o de menos, não é? Então, se nós, que somos um órgão consultivo, nos termos da LEP, passarmos a suprir uma deficiência de uma direção, a impressão que me dá, não sei, é que quase que estaria estimulando a omissão. Então, acho que o pleito do conselheiro Afonso me parece perfeito. Inclusive, quando este relatório vem com uma omissão, inclusive nos últimos 2 pareceres da nossa última reunião, eu mencionei a falta do alvará de bombeiros, e no que eu tenho para relatar hoje, uma vez mais, se um órgão consultivo passa a suprir a deficiência de uma direção que talvez não supra todas as demandas, eu não vejo no que nós acrescentaríamos. Agora, paralelamente à não aceitação desse relatório que mostra essa deficiência, também, sem dúvida, a indicação para o custos legis, porque, afinal de contas,
é preciso mostrar que nós também nos atentamos para isso, e enquanto fica essa pendência administrativa, quem resolve, quem não resolve, os internos, os servidores que estão lá estão em risco, potencialmente em risco. Então, eu vejo que a posição do conselheiro Afonso é perfeita, a meu ver. Pois não, apenas uma consideração. Essas comunicações de solicitação de providências seriam, então, nos casos específicos que nós tenhamos sob análise, ou seria um aspecto amplo referente às unidades penais? O que vocês me dizem? A ideia da doutora Yara foi de forma pontual, se eu não estiver enganado. Eu colocaria, sim, se for, colocaria nos pareceres. Eu acho que se a gente fizer uma coisa meio genérica, isso aí vai demorar. Eu acho que a gente tem que apontar, ó, aqui está errado, né? Tem que resolver esse problema. Eu acho que não. Se cada chamada para fazer o geral, as coisas vão rolando, e parece que nunca acontece. Seguinte a ideia da doutora Yara, se nós formos pontuais nas unidades que apresentam problemas, tanto de licença como de alvarás, eu acho que nós temos uma maior chance de suprir essas falhas e, ao mesmo tempo, como órgão estatual, dar uma blindagem para os agentes que são diretores e, ao mesmo tempo, prezar pela vida do cidadão que está preso. Eu sou até favorável que, nessas hipóteses, e talvez seja o tópico da minha parte, essas unidades tinham que ser interditadas. Só que nós sabemos que isso não vai acontecer por questões de política pública. Agora, também não é razoável, por questões de política pública, nós deixarmos um diretor ou um agente penitenciário correndo risco e ainda sofrer críticas posteriormente. Então, em situações pontuais, como a doutora Yara está mencionando, como o conselheiro Paulo, eu acredito que nós temos que tomar medidas mais afirmativas como forma de blindar a atuação desse órgão, nossas como conselheiro, e chamar a atenção para o problema. Essa é a minha sugestão. Desculpa ter me estendido tanto no debate. Ok. Alguma objeção de algum dos conselheiros? A sugestão, então, seria comunicação à direção da unidade, ao Ministério Público competente para o local e também ao Corpo de Bombeiros. É isso? Acho que ao juízo corregedor também, presidente. Pois não. Juízo corregedor. Agora, só mate uma curiosidade, agora é uma dúvida que eu não tenho a resposta. Nós vamos acionar o Corpo de Bombeiros, ok. Se o Corpo de Bombeiros for lá e não der o alvará, o que vai acontecer? Mas vai ter que haver uma adequação do estabelecimento. Se o Corpo de Bombeiros não deu esse alvará, é porque, de certo, ele viu ali problemas, alterações graves, né? Mais uma vez, reforça a responsabilidade do diretor. Do diretor do Estado. Do Estado sempre, mas diretamente do diretor. Porque, a não ser se ele, diretor, comunicou a quem de direito os problemas que ele vinha enfrentando, não teve respaldo dentro da secretaria, não teve apoio para implementar as medidas necessárias, ok, mas me parece que, no primeiro momento, o responsável pelos problemas dentro daquele estabelecimento é do diretor, e pelas vidas que estão lá dentro, pela integridade física das pessoas que estão lá. Perfeito, conselheiro Paulo. Mas a minha preocupação, na hora que eu faço essas sugestões de comunicados, é preservar também a figura do diretor.
Porque, queira ou não, o diretor, como o senhor mesmo mencionou, é uma nomeação. Sim. E ele, muitas vezes, não consegue mudar a estrutura de uma unidade. Mas, perfeito, conselheiro, mas aí isso que eu lhe digo. Se ele tentou fazer as mudanças que ele detectou, ele vai estar bem documentado. É o que se imagina. Justo. Se, por outro lado, ele simplesmente pegou... A gente procura imaginar, sabemos que existem, sim, casos de pessoas que foram, não digo no sistema carcerário, mas em geral, né, de nomeações que, por vezes, são feitas por critérios mais, né, outros do que exatamente a aptidão técnica. A gente crê que não seja esse o caso. Se for, a demonstração vai estar exatamente nas providências que esse administrador tentou implementar. Se ele tentou e não teve respaldo, ele está isento. Então, eu não vejo, né, com a devida vênia, mas eu não vejo por que blindá-lo se ele por si, sendo apto às funções, ele tentou as providências que deveria ter tentado. Todos concordam, então, com expedição de ofício à direção, ao Ministério Público, ao Corpo de Bombeiros e juízo corregedor, nos casos específicos sobre análise? Perfeito. Sim. 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 Ok. Alguma outra consideração para tratarmos em assuntos gerais? Eu poderia só fazer Pois uma não? observação Vamos, rapidinha, prometo. Eu recebi vários desses relatórios e a minha volta ao conselho é relativamente recente, na época que eu estava anteriormente, a gente não recebia. E tem chamado a atenção muito, não sei se é uma realidade, imagino que sim, até que estava começando a falar isso antes da reunião. É impressionante a quantidade de questões, de critérios não respondidos. Essas do alvará de vistoria é sempre uma delas. Eles simplesmente deixam em branco e até entendo que muitos dos critérios não se aplicam, por vezes, ao tipo do estabelecimento, né? Então, óbvio que não seriam respondidos, mas também não custa preencher, por exemplo, o prejudicado, né? Então, tem chamado a atenção isso, sabe? Eles não estão fazendo, pelo menos os que eu peguei, com a devida atenção, e isso prejudica muito. Já é uma análise à distância, né? Já não está lá. E ainda não respondem aos questionamentos. Então, por exemplo, eu peguei vários complexos sociais e, embora a gente entenda toda a estrutura, que não é um local para ter pessoas custodiadas, né? Há questões que são respondidas por alguns diretores e outras não. Então, não dá para saber se realmente não dava para responder e por isso foi deixado em branco. Então, só gostaria de compartilhar essa minha angústia. Por isso que eu tenho reiteradamente feito pedido de diligência para que eles complementem os relatórios. Porque da forma como estão vindo, eu não tenho nem como terminar de avaliar ou fazer uma avaliação minimamente adequada. Então, peço desculpa se tenho feito esses pedidos, mas acho que é o mínimo que a gente espera, né? Que eles respondam aos questionamentos feitos. E não deixe simplesmente em branco, né, a informação. E essas de alvará, vistoria, data de inauguração, de regra, bem em branco. Então, né, como é que eu vou avaliar, por exemplo, toda essa preocupação se eu não sei se tem ou não tem? Né? Eles têm que responder. É uma informação relevante, né? Sim. Tá bem. Eu acho que cabe, sim, a cobrança para complementar com as informações solicitadas. Ok, senhores? Vamos passar a análise de pareceres, relatórios. Vamos começar com a conselheira Érica. Se tiver algum procedimento a relatar, por favor. Eu teria
Eu recebi só os relatórios de inspeção, não tenho nenhum de uma situação de indulto ou livramento. E os 3 que eu traria hoje para a discussão são justamente 3 que eu pedi a conversão em diligência, doutor. Porque são situações do Complexo Social de Foz do Iguaçu, Complexo Social de Cruzeiro do Oeste, Complexo Social de Campo Mourão. Eu até fiz um parecer com as informações que foram possíveis ser retiradas do formulário, mas indico ali que várias questões não foram respondidas e essas questões são fundamentais para que eu possa emitir, né, um parecer pela aprovação do relatório e fazer ou não algumas recomendações, ou simplesmente a aprovação. Então, nos 3 casos, eu repito, eu fiz um apanhado daquilo que já foi informado, mas solicito, em razão das questões terem sido deixadas em branco, e especialmente questões estruturais, que são as que mais nos preocupam, pedir a conversão, então, feita em diligência, para que seja devolvida aos estabelecimentos, complementado o formulário, depois por nova vista, para uma manifestação completa sobre o relatório de inspeção prévia. Legal? Todos de acordo? De acordo. Conselheiro Afonso? De acordo. Conselheiro Paulo Coelho? De acordo. De acordo. Conselheiro André? Mais algum procedimento? Eu não fiz por hoje. Não. Conselheiro Afonso, algum procedimento a apresentar no relatório? Presidente, eu estou sem relatório para a sessão de hoje. Pois não, obrigado, conselheiro. Conselheira Yara, algum relatório parecer? Sim, eu tenho 2 pareceres. Eu recebi mais até, mas eu, em função da quantidade de processo que eu tenho, eu não consegui fazer todos para essa sessão, mas na próxima sessão entrego os demais. Então, o relatório é um relatório prévio de inspeção da cadeia pública de Francisco Beltrão. Então, sobre essa que eu falava, a questão do alvará, né? Não tem alvará e também não sabe se não tem informação sobre vistoria ou alvará. Ela foi construída em 1983. Né? Ela dispõe de 58 vagas, no total 48 para homens, 10 para mulheres. A população atual é de 97 homens e 10 mulheres. Né? O sistema de segurança parece bastante precário, né? Elas têm câmeras, têm DVD, grava, mas não diz qual o período que permanecem gravadas as imagens. Também não diz se tem banquetas, se tem, enfim, aqueles demais equipamentos de segurança. Enfim, algumas irregularidades e eu fiz o parecer não favorável, mas pedi que fossem feitos esclarecimentos, né? Então, sobre o alvará, sobre a ausência de alvará de construção, a vistoria dos bombeiros, o período de gravação das câmeras de monitoramento, o porquê da ausência de dispositivos eletrônicos de segurança, como raquete, banqueta, não tem cerca elétrica, sobre a questão da superpopulação carcerária, quer dizer, tem o dobro de presos homens, que seria da capacidade, né? Entre mulheres a gestantes, parturientes ou crianças junto às mães. São permitidas visitas íntimas no local, mas não tem distribuição de preservativos. Também estou questionando isso. Se também há fornecimento de absorvente para as detentas. Né? Também não há informação de que
os agentes públicos que ali trabalham recebem atendimento médico, psicossocial, psicológico, capacitação ou treinamento. Então, quis pedir esse ofício ao DEPEN para esclarecer o motivo, né, de não existir todo esse apoio aí aos agentes públicos. E como nós havíamos conversado e concordado, então, a expedição de ofício ao Corpo de Bombeiros, ao juiz corregedor, ao Ministério Público e a direção do estabelecimento quanto à questão da ausência de alvará e de vistoria dos bombeiros. É esse o meu parecer. Então, para que sejam prestados esses esclarecimentos e pedidos esses ofícios. Aprovado. O próximo é sobre a Casa de Custódia de Piraquara. É construída em 2002, tem alvará de construção, que foi de dezembro de 2022, né, e vistoriada também no mesmo mês. Ela tem a capacidade total de 1.510 vagas, e a população atual de presos homens é de 1.602. No geral, não tem, ela está bem, as condições da estrutura dela são boas, as condições os equipamentos que apresenta também são bons, monitoramento, enfim. Todas as perguntas são favoráveis, os respondidos favoráveis foram respondidas, e eu não tenho o único questionamento que eu tenho, que eu fiz aqui, é que não tem um projeto específico para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente AIDS, e também não tem tratamento para presos usuários de drogas. Então, o meu pedido é que, então, seja oficiado para a administração, para que ela tome conhecimento do parecer e que ela tente implementar medidas que supra essa deficiência com relação a esses projetos para prevenção de doenças, enfim. E o parecer é favorável. Tem votação? Aprovado, conselheiro. São só esses dois por hoje, senhor presidente. Não, obrigado, conselheiro. Conselheiro Paulo Coelho, algum procedimento em carga para relatar? Sim, senhor presidente. Um relatório refere-se à Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu, PEF. E essas informações elas foram encaminhadas no dia 10/2/2023 pelo senhor diretor do estabelecimento. Ele relata que o prédio ele é construído em 2002. Ele relata que são 985 vagas para presos, e essa, inclusive, é a ocupação, 985, todos do gênero masculino, não havendo informação de presos LGBTQ+, e não há aí, conforme a gente havia conversado antes, registro de inspeção recente por parte do Corpo de Bombeiros, o que deveria ser levado a conhecimento do senhor secretário e demais autoridades. O estabelecimento dispõe de 6 galerias coletivas com um total de 196 celas. Existe pátio utilizado para banhos de sol, há também refeitório, mas apenas para o agente público, não sendo permitido o uso pelos detentos. Como dispositivo de segurança, tem portal scanner, veículos, agentes públicos, body scan, tem raquete e banqueta, mas essas duas não estão em funcionamento. E monitoramento eletrônico por câmeras, este em funcionamento. Com relação à segurança, aponta a existência de uma equipe de intervenção tática do DOS-SOE e GSI presente no local e também para a atuação local. Em caso de necessidade, essa intervenção ocorrerá no prazo de 5 minutos. Com relação
as condições de habitabilidade, tanto da estrutura em geral quanto das celas e galerias, são narradas como boas. O que se solicitou é que se encaminhe, então, as imagens, né, as fotos dos ambientes. Com relação a inspeções e visitas, nos últimos 6 meses ocorreram inspeções do juízo corregedor, do Ministério Público e deste Conselho Penitenciário no estabelecimento. Também visitas por parte da comissão, nos últimos 6 meses, da Comissão de Direitos Humanos da OAB-Foz. Existe um conselho disciplinar e reuniões mensais da Comissão Técnica de Classificação, a CTC. Ainda com relação à alimentação, não há refeitórios para os presos, o fornecimento de alimentos é terceirizado, mas utiliza-se mão de obra dos presos para o fornecimento de alimentos. Há regulamentação para a entrada de alimentos, dessa forma, entrada e compra por parte de presos de produtos alimentícios não são permitidas, e, por consequência, o preparo de alimentos no interior das celas é proibido, e, nesse sentido, existe a Portaria 6/2021 CR-Foz, que vem sendo cumprida na sua integralidade. Fornecimento de itens básicos de higiene e vestuário são fornecidos pelo Estado, pelo Conselho da Comunidade e ainda familiares dos presos. Essa mesma Portaria 6 de 2021 regulamenta também esse quesito. Com relação à questão de saúde, existe local para atendimento médico com um profissional no local e existe ainda uma unidade do SUS próxima para atendimento. Conta ainda com um profissional dentista presente e estrutura para atendimento no próprio local. Não dispõe de projeto específico para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e a distribuição de preservativos referida como suficiente. Não dispõe de projetos para atendimento aos usuários de entorpecentes. Quanto à assistência jurídica, ele não há essa prestação, não há advogados. Existe o local para os advogados atenderem os seus clientes. Os presos de triagem não recebem atendimento jurídico, os presos recebem assistência jurídica gratuita e a Defensoria Pública se faz presente, só que mensalmente. Tem no estabelecimento presos condenados e ainda há 35 presos provisórios na data do relatório. Não há menores de idade apreendidos. Cultos religiosos, o local dispõe de local para isso, também dispõe de atendimento psicológico, com um psicólogo no local, um profissional de assistência social, sendo que os presos de triagem não recebem essa assistência. Quanto ao lazer, tem local para atividades físicas, especificamente o futebol. Quanto à assistência educacional e profissional, a unidade dispõe de assistência para ensino fundamental, médio e superior, com salas de aula, biblioteca, propicia a remissão pela leitura e, no momento, 15% dos presos estão na atividade formal, sem contar a leitura e outras. Ainda relato de 269 presos estudando e outros 522 fazendo remissão pela leitura. Quanto à qualificação profissional, 26 presos estão nessa atividade. Os presos têm oportunidades de trabalho em canteiros internos, barbearia, biblioteca, cozinha, faxina externa, horta, manutenção, rouparia, além de 11 presos em convênios com empresas, com remuneração de R$ 980, e os canteiros internos remuneram no valor de R$ 88. Triagem desses presos feita pela Divisão de Segurança e Disciplina e membros da CTC. Como recursos humanos, existe um diretor, um vice, um chefe de cadeia, 93 policiais penais, 2 agentes de apoio, 7 de execução, um psicólogo, um dentista, 2 médicos clínicos, 78 monitores de ressocialização, 3 professores e uma pedagoga. É oferecida capacitação profissional aos policiais penais em curso de formação, especificamente cursos disponibilizados via EAD ou presencial pela ESPEN. Ainda existe atendimento psicológico e atendimento médico aos agentes públicos,
e, de acordo com o relatório, nos últimos 6 meses houve visita dos representantes sindicais. Quanto a recursos recebidos do Conselho da Comunidade, um montante de R$6 mil entre os meses de julho e dezembro de 2022, portanto, R$1.000 ao mês. Dessa forma, então, essas informações são consideradas suficientes para parecer favorável à aprovação do relatório. O que se espera é que sejam enviados novos relatórios mensais, a saneamento da questão do alvará de segurança e, no mais, que seja dado conhecimento à autoridade superior do conteúdo do presente relatório. Este é o relatório e é o que tínhamos para hoje também, senhor presidente. Pois não, em votação. Aprovado, conselheiro Paulo. Pode dar sequência. Era o único que o senhor possuía para apresentar, né, conselheiro Paulo? Perdão, senhor presidente. Sim, esse era o único relatório que tinha para esta data. Conselheiro Torster, algum procedimento, relatório, parecer para apresentar? Senhor presidente, não tenho nada para esta data. Os pareceres foram apresentados na reunião passada. Obrigado, conselheiro. Conselheiro André, algum procedimento, relatório, parecer para apresentação? 3. Pois não? Boa tarde a todos. O primeiro relatório é inspeção prévia do complexo médico penal. Então, trata-se de relatório prévio de inspeção de estabelecimento, serviços penais da Unidade Prisional do Complexo Médico Penal. As informações solicitadas foram encaminhadas ao LIGE na data de 17 de fevereiro de 2023 pelo diretor Márcio Zapchon. Tanto conta de que a capacidade total de vagas é de 560, sendo a população atual de 608 presos em regime fechado, dos quais 576 do sexo masculino. A unidade conta com 8 galerias, totalizando 149 celas coletivas. O edifício foi inaugurado em 1969, não possui alvará de construção e não passou por vistoria do Corpo de Bombeiros. Há um pátio utilizado para banhos de sol. Considerando o número excedente de presos em relação à capacidade da unidade prisional, bem como a ausência de vistoria do Corpo de Bombeiros, recomenda-se a comunicação de tal fato ao senhor secretário de Segurança Pública. Esse sistema de segurança conta com portal scanner, veículos, agentes públicos, body scan, paquete, banqueta e monitoramento eletrônico. Ainda em relação à segurança, o relatório aponta a inexistência de uma equipe de intervenção tática presente no local, porém dispõe de equipe para atuação no local em tempo máximo de 45 minutos. O período de triagem estende-se pelo prazo de 30 dias, não dispõe de cela para isolamento, não tem sido aplicada a RDB e não há local para o seguro. A segurança interna é realizada por policiais penais terceirizados e a externa é realizada exclusivamente por policiais penais. Não ocorreu fuga nos últimos 6 meses. Condições gerais do estabelecimento são consideradas deterioradas e as galerias apontadas no relatório, bem como as condições de higiene, pintura, instalação elétrica e hidráulica, são descritas como razoáveis para o seu uso. O ambiente destinado a mulheres somente é permitido o trabalho de pessoa do sexo feminino. Nos últimos 6 meses ocorreu inspeção pelo Ministério Público Estadual. O relatório indicou a existência de um conselho disciplinar. Não há refeitórios para os presos, apenas para os agentes públicos, e quanto à alimentação, seu fornecimento é terceirizado. Mesmo assim, utiliza-se da mão de obra dos presos para este fim. Há regulamentação para a entrada de alimentos, dessa forma a entrada de produtos alimentícios é permitida, bem como o preparo de alimentos no interior das celas.
Assistência material, quanto ao fornecimento de itens básicos de higiene e vestuário, os mesmos são fornecidos tanto pelo Estado, como também pelos familiares dos presos. Existe regulamentação para a entrada de materiais básicos de higiene pessoal para o interior das galerias e celas. A unidade prisional conta com local para atendimento médico, há profissional médico disponível para prestar atendimentos e há uma unidade do Sistema Único de Saúde próxima para prestar atendimento quando necessário. A unidade dispõe de profissional dentista disponível e de consultório odontológico. Dispõe também de projeto específico para a prevenção de DST e AIDS, porém não há distribuição de preservativos, e dispõe de projeto para atendimento aos usuários de entorpecentes. Em relação à pandemia, não são fornecidos pelo Estado de forma mensal máscaras para proteção. São fornecidos máscara, álcool líquido em gel, e não foram testados presos para Covid. O estabelecimento dispõe de local para advogado atender seus clientes, presos de viagem recebem atendimento jurídico na totalidade e a Defensoria Pública se faz presentes. Há no estabelecimento 158 presos provisórios, 342 presos condenados e não há presos menores de idade. Foi juntada a lista nominal dos presos provisórios. Cultos religiosos, existe local para cultos religiosos no estabelecimento. A unidade dispõe de local e 3 profissionais para atendimento psicológico, além de atendimento em 4 assistentes sociais. A unidade oferece assistência educacional de nível fundamental médio superior, dispõe de salas de aula, biblioteca, espaço multiuso para artes, além de oferecer remissão de pena pela lei. São oferecidos cursos de qualificação profissional, havendo pesquisas da necessidade de internos para o mercado de trabalho. Atualmente, são 72 presos nessa atividade. Além disso, são oferecidos trabalhos de manutenção de canteiros, internos, externos, convênios com empresas, almoxarifado, barbearia, biblioteca, cozinha, faxina externa, horta, lavanderia, manutenção, reciclagem de lixo e rouparia. Os presos trabalhando em canteiros internos e externos têm remuneração de R$ 70,00 e os conveniados à empresa R$ 976,50 por mês. A unidade conta com 64 policiais penais, 68 agentes de execução, 2 médicos clínicos e 3 psiquiatras. As informações trazidas desse conselheiro são suficientes, por esse motivo, nosso parecer é favorável à sua aprovação, na medida em que esperamos novos relatórios mensais a serem enviados a esse egrégio conselho e com aquela observação, que era quando eu cheguei, né, se discutindo em relação ao alvará e ao alvará de construção e à vistoria do Corpo de Bombeiros. Só, em conversa informal com alguns colegas que são servidores públicos, a gente estava tendo essa questão dos prédios públicos, inclusive, que têm alvará e que são registrados no registro de imóveis, porque isso é uma anotação e faz parte das vistorias do TCE, do Tribunal de Contas. Então, a gente, vendo isso, nós, gestores, né, nós encaminhamos, por exemplo, da Polícia Científica, aqueles para a PRED, porque é a PRED, a Paraná Edificações, que faz esse registro do imóvel, né? E ela é responsável por isso. E, pelo que me comentaram, só os colégios estaduais no Paraná, parece que mais de 80% deles não tem nenhum registro do imóvel. Isso é algo que as administrações atuais, os governos atuais estão tentando melhorar isso, mas historicamente essas edificações mais antigas, eu duvido que alguma delas tenha sequer o registro do imóvel. Ali naquela gleba, naquele terreno, tem um prédio possível. Importante. Bom, no segundo relatório... desculpe. Em votação. Obrigado, conselheiro. Em votação? Aprovado, conselheiro André. Pode dar sequência. O segundo relatório é da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu. As informações foram prestadas pelo diretor Radamés Sopol no dia 14 de fevereiro de 2023. Capacidade total de 752 e a população atual de 604 presos, regime fechado, sexo masculino.
A unidade conta com 6 galerias, totalizando 114 células coletivas masculinas. O edifício foi inaugurado em 2022. Aí a gente já vê a diferença. Possui alvará de construção e passou por vistoria do Corpo de Bombeiros em 30 de junho de 2022 e é um pátio utilizado para banhos de sol. De sistema de segurança, possui portal scanner, veículos, agentes públicos e body scanner. Ainda em relação à segurança, o relatório aponta a inexistência de uma equipe de intervenção tática no local, mas dispõe de equipe para atuação, com chegada em tempo máximo de 2 minutos. O período de triagem estende-se pelo prazo de 30 dias, tem célula de isolamento, não tem sido aplicado o RDD e o local conta com local para seguro, a unidade conta com local para o seguro. Segurança interna é realizada por policiais penais terceirizados, a externa por policiais penais, e ocorreu uma fuga nos últimos 6 meses. As condições gerais do estabelecimento são bem mantidas e as condições todas são descritas como boas para o uso no prédio novo. Nos últimos 6 meses, ocorreu inspeção pelo juiz de execução local, Ministério Público Estadual e visita da Defensoria Pública, e ainda existe um conselho disciplinar na unidade. Não há refeitórios para os presos, seu fornecimento é terceirizado, mas se utiliza da mão de obra dos presos desse tipo. Há regulamentação para a entrada de alimentos, a entrada de produtos alimentícios é permitida, porém o preparo é proibido dos alimentos no interior das celas. Fornecimento de itens básicos de higiene e vestuário são fornecidos tanto pelo Estado quanto pelo Conselho da Comunidade, como também pelos familiares dos presos. E há regulamentação para a entrada desse material no interior das celas. A unidade prisional, então, conta com local para atendimento médico, há um profissional médico disponível e não há unidade de saúde próxima para prestar atendimento. Isso também é relativo, né? O próximo Foz do Iguaçu é diferente do próximo Curitiba. A unidade não dispõe de um profissional dentista disponível para atendimento, apesar de haver consultório odontológico na edificação. Dispõe de projeto específico para prevenção de DST/AIDS, distribuição e a distribuição de preservativos. Não dispõe de qualquer projeto para atendimento aos usuários de entorpecentes. Em relação à pandemia, são fornecidos álcool, máscaras e foram testados 10 presos para Covid-19 nesse último ano. O estabelecimento dispõe de local para advogado atender seus clientes, os presos de triagem não recebem atendimento jurídico na totalidade e a Defensoria Pública se faz presente. Há no estabelecimento 22 presos provisórios, 582 presos condenados, não há presos menores de idade e foi juntada a lista nominal dos presos provisórios. Existe local para cultos religiosos, existe local e profissional para atendimento psicológico e assistente social. A unidade oferece assistência educacional do nível fundamental e médio. Dispõe de 6 salas de aula, biblioteca, espaço multiuso para artes, além de oferecer admissão de pena pela leitura. Não são oferecidos cursos de qualificação profissional, tampouco a pesquisa de necessidade internos para o mercado de trabalho. Contudo, são oferecidos trabalhos de manutenção de canteiros internos, barbearia, biblioteca, cozinha, faxina externa, horta, lavanderia e manutenção. Os presos trabalhando em canteiros internos têm remuneração de R$ 20 a R$ 70. Em relação aos agentes públicos, é oferecido algum tipo de capacitação. Em relação à saúde, é disponibilizado atendimento social, psicológico e médico. Nos últimos 6 meses, não houve visita dos representantes sindicais da categoria. As informações, então, das desse conselheiro são suficientes e o nosso parecer é favorável à sua aprovação. Em votação. Aprovado, conselheiro. Vamos na sequência, por favor. O último é o relatório do Complexo Social de Londrina. O edifício foi inaugurado em 2006, não possui alvará de construção, não passou por vistoria do Corpo de Bombeiros. O regime do estabelecimento é aberto de alternativas penais com monitoramento eletrônico dos apenados. Considerando a ausência de vistoria do Corpo de Bombeiros, recomenda-se a comunicação de tal fato ao seguinte senhor secretário de Segurança Pública. O sistema de segurança conta com monitoramento eletrônico
As condições gerais do estabelecimento são consideradas bem mantidas. Há refeitório para os agentes públicos. A unidade prisional não conta com local para atendimento médico, contudo, há uma unidade do SUS próxima para prestar atendimento quando necessário. A unidade não dispõe de projeto específico para a prevenção do IDS e AIDS, porém há distribuição de preservativos e dispõe de projeto para atendimento aos usuários do entorpecente. Em relação à pandemia, são fornecidos álcool e máscaras. Não foram testados presos para o Covid, os presos recebem atendimento jurídico gratuito na totalidade e atualmente 36 presos monitorados. A unidade dispõe de local e de profissionais para atendimento psicológico, além de atendimento de assistentes sociais. Por se tratar de unidade em regime aberto, os presos são encaminhados às redes regulares de ensino fundamental médio superior, por isso não há dentro da unidade uma estrutura para isso. São oferecidos cursos de qualificação profissional, havendo pesquisa de necessidade de internos para o mercado de trabalho. Atualmente, são 36 monitorados trabalhando em convênio com empresas com remuneração mensal de R$ 1.302. A unidade conta com 3 policiais penais e 8 residentes técnicos. Então, as informações trazidas desse conselheiro são suficientes e o nosso parecer é favorável à sua aprovação. Em votação? Obrigado, conselheiro André. Senhores, alguém quer fazer alguma consideração, algum comentário? Mais uma vez, certifico a presença, além deste, conselheira Érica, conselheiro André, conselheiro Afonso, conselheira Yara, conselheiro Paulo Coelho, conselheiro Torsten. Justificou a ausência, conselheiro Danadier, Márcio Tocars, William Zonato. Convido os senhores e senhoras para o dia 29 de março, próxima reunião desse conselho. Desejo a todos uma boa tarde e que realizamos nosso trabalho a contento. Muito obrigado. Boa tarde, conselheiros. Até a próxima. Obrigada. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde.